Alunos, boa tarde. A nossa última aula de hoje, quarta-feira, História. Para a aula de História, registros da história, linguagem e cultura, as tradições orais e a valorização da memória. Por que valoriza tanto a memória? Porque aquilo que é oral é aquilo que foi guardado na memória, tá? Tradição oral. Tá? Não está escrito em lugar nenhum, é o que foi repassado, tá? Dos antepassados até os dias atuais. É o surgimento da escrita e a noção de fontes para a transmissão de saberes, culturas e histórias. Ó, a tradição oral aí, de novo. Então, para essa atividade, já é a terceira semana do PET 7. Você pega o seu PET nas páginas 68, 69 e 70 e 71, tá? Então, das 68 a 71, ok? Pegou o seu PET? Vem comigo? Vamos lá? Então, nós temos aí, para saber mais, vai falar de internetes. Internetes, nós já falamos, é a linguagem utilizada no meio virtual, na internet. Mais precisamente nas salas de bate-papo, como Orkut. Orkut existe, né? Nem existe mais Orkut, mas tá aqui. Messenger, blogs e outros, né? No Face também você usa esse linguajar. Nesses outros aplicativos que você usa aí, tem uns que a gente nem sabe o nome, né? Tantos. Então, aqueles que você conhece. E temos aqui atividades. Nós temos uma atividade aqui, tem algumas imagens mostrando para nós destruição. Vamos ver? Tem assim, nosso país passa por desafios que precisam ser vencidos. Observe a imagem e converse com seus familiares sobre cada um deles e como estes problemas podem ser superados. Quando você olha para essas imagens, você consegue imaginar quando eles produziram esse PET? Naquele período de queimada horrorosa, né? Mato Grosso, Pantanal, Mato Grossense, né? Na Amazônia, estava tudo queimando e eles pegaram aquela atualidade, aqueles acontecimentos bem atuais para nos mostrar o quanto nós precisamos superar esses desafios que acabam com o nosso país. E não adianta achar que é normal, porque não é normal, tá? O povo precisa zelar por aquilo que é da sua pátria, tá? Então nós temos aqui a primeira imagem, queimada no Pantanal. Matou gado, matou tanto animal, né? Aqueles que os brigadistas conseguiram salvar, levou para os hospitais veterinários e aconteceu muita coisa, salvaram muita gente, devemos muita gratidão a esse povo, né? Temos aqui o desmatamento da Amazônia, aquele que o nosso presidente fala que não existe, tá aqui para você ver. E aí quando ele falar que não existe, é o que é 8 de outubro essa imagem. Quando ele falar que não existe, a gente tem a imagem para mostrar para o povo que existe. E a poluição no Rio Tietê é assim. Teve uma enchente, né? Em março, abril do ano passado, e mostrou lá em... Ai, o nome tá aqui. Salto do Tietê, lá em Salto, o tanto de lixo, garrafa PET boiando naquelas águas depois que caiu da queda, né? Ela tem uma queda d'água, por isso que chama Salto, né? Em Salto do Tietê, a água vem quando a água despenca e aí fez aquela coisa horrorosa, ficou coberto de lixo, né? Então tá aqui, ó, poluição do Rio Tietê, São Paulo. Ó, depois tem moradores em situação de rua em BH. No início da pandemia ainda pegou esse povo, né? Ainda arrumou assim aquelas escolas que estavam fechadas para dar isolamento para esse povo. Ainda cuidou deles, mas cadê as nossas políticas públicas que deixam a população morar na rua, em situação de rua?
doentes de doença mesmo natural, doenças pelas drogas, pelos vícios, nessa situação horrorosa. Desumana seria a palavra, né? Desumana, né? Gasta tanto dinheiro com coisa desnecessária, rouba tanto e deixa o povo sofrendo, né? São pagos para cuidar da população e, no entanto, a população continua largada. Lembra daquela quadrinha, daquela tirinha que nós vimos falando dos direitos que está na Constituição, e a mulher pede para ler aquela parte bonita onde fala que todos têm direito à moradia, à alimentação, à saúde e à educação? Cadê? É isso que ela falava? Quando eu perguntava para vocês o que vocês entendem disso, e aí parece que ficou assim muito abstrato, né? Não conseguia enxergar, mas é disso que ela fala. Cadê aquela parte bonita da Constituição? Que todo mundo tem direito. Eu tenho direito, você tem direito, todos temos direito. Mas o dever do governo, não só o estadual, mas o governo geral, central, é cuidar dessa população. E isso não acontece. Ah, não acontece nesse governo? Não, não acontece há muito tempo, né? Porque senão só esse período que o nosso atual presidente está cuidando, não daria tempo de ficar desse jeito. Não estou defendendo ninguém, não. Eu só estou falando que é uma falta de cuidado de séculos, tá? De século. Tem um tempão que ninguém cuida da gente, da população brasileira, que vem sofrendo com os descasos dos governantes, dos nossos governantes, infelizmente. Então nós temos aqui também uso excessivo de tablets e celulares prejudica a cognição. Isso já foi estudado. Horas excessivas de televisão, tem estudo psicológico falando disso. Só que hoje, nos dias de hoje, na nossa atualidade, nesse ano de pandemia, esse excesso de equipamentos eletrônicos, usando a internet, a gente nem pode julgar muito. É disso que nós estamos dependendo. É por causa desses aparelhos que nós estamos podendo ter aula, né? Eu aqui gravando para que você me assista aí da sua casa. Você me ligando para saber de alguma coisa que você assistiu no vídeo que eu falei que você não entendeu, da tarefa que eu mandei que você ficou na dúvida. E a sua dúvida eu vou tirar através do telefone. Eu não posso estar aí com você, você não pode estar aqui comigo, nós não podemos estar na escola, e o que nos ajuda nesse momento é os tablets, os celulares, os computadores, as televisões. Então esse não é o momento de reclamar do uso excessivo, né? Mas não podemos ignorar que o uso excessivo atrapalha a sua cognição, tá? O seu senso de concentração, tá? Sem contar que faz mal para as vistas, né? E temos aqui também o uso de maquiagem por criança e pré-adolescente. Maquiagem é para criança? Não. Por que então que faz maquiagem para criança? Porque não tem respeito com as nossas crianças. Um país que tem respeito, um povo que tem respeito com as suas crianças, não vendem maquiagem para criança. Criança não é hora de usar maquiagem, é hora de ser criança, é hora de brincar, é hora de correr, é hora de pular. Não é hora de fazer uma adulto precocemente. Não é hora de colocar nenhuma criança para que ele seja adulto antes da hora. Então não, criança não usa maquiagem. É por isso que em sala de aula eu não aceito criança, menina principalmente, toda cheia de maquiagem, de batona. Vai tirar isso, vai ali no banheiro, lava, depois você volta. Deixa para usar isso quando você for passear em outro lugar. Aqui na escola não. Você é criança, deixa para usar isso quando tiver necessidade, né? Quando virar adulto, você vai ter tanto tempo de adulto e tão pouco tempo de criança. Para que querer logo ser adulto antes da hora? Né? Não tem necessidade nenhuma, não precisa de pressa. Né? Pensa, se morrer com 90 anos, foi criança até os 10, né?
jovem, adolescente até os 18, 19, tem uns que 20, né, dependendo da pessoa, adulto até os 30, 30 e poucos anos, e aí dos 30 até os 90, 60 anos sendo adulto, tem tempo demais para usar maquiagem, então não precisa usar maquiagem antes da hora. Então nós temos aqui, as mudanças também ocorrem na educação de crianças e adolescentes, casa e escola. Sempre precisou ser assim. Sempre. Pode ver que as crianças, que os pais cuidam dessa parte, ó, casa e escola, a criança se vai melhor na escola, porque ela leva a tarefa pronta. Porque a dúvida dela, quando ela vai fazer em casa, ela já vê a dúvida e a mãe fala, ou o pai, a pessoa que estiver ajudando ela na tarefa, ó, então não entendeu, chegar lá na escola, você pergunta para a professora, então ela já sabe o que ela não entendeu. Aquele que não faz tarefa em casa, quando você vai falar, ele não sabe nem o que ele não entendeu, porque ele nem leu. Ele levou o caderno para casa, às vezes ele nem arruma a mochila. Ele não trouxe o material daquele dia porque ele esqueceu de olhar o horário e não arrumou a mochila. E os pais também nem aí, nem perguntou, arrumou seu material da aula de hoje? Ninguém fala nada, ele cata a mochila do jeito que estava e leva e chega na escola sem o material próprio daquele dia. Então, casa e escola precisam andar junto. Escola ensina conteúdo. Casa ensina educação, ensina disciplina, né? E colabora nas tarefas. Então, nós temos aqui também a atividade número 2, fala assim: converse sobre cada imagem com seus familiares, se posicionando e argumentando sobre elas. Então você precisa aqui, ó, de um espaço para falar e argumentar sobre cada uma das imagens. Quantas imagens são? São 6 imagens. Então são 6 imagens, ele começou contando, né? 4, depois ele parou, mas tem 5 e 6. Então são 6 imagens. Fale aqui sobre elas, tá? Atividade número 3. Escolha uma das imagens de 1 a 4. Ele não quer que você fale das 5 e das 6, entendi por que ele numerou, né? Eu li antes isso e não prestei atenção nesse detalhe. Mas agora está aqui. Escolha uma das imagens, de 1 a 4. Escreva o nome da legenda da foto. Problema apresentado, se é grave ou não, o porquê e as possíveis soluções para ele. Então, quando você olhar aqui nas suas imagens de 1 a 4, a queimada no Pantanal, o desmatamento na Amazônia, a poluição do rio Tietê e os moradores de rua, você vai comentar aqui, é grave? Qual seria a solução para que, vamos pegar os moradores de rua, qual seria a solução para que não tivesse moradores de rua? Ah não, eu quero falar do lixo. Então tá, 3. Poluição no rio Tietê, é grave? Qual seria a solução para que não tivesse esse tanto de lixo no rio? Acabando com as nossas águas. Vale lembrar que, na verdade, não é como o Pero Vaz de Caminha disse lá na carta para Dom Emanuel, terras de águas infindas. Não é verdade. Sabemos que a água não nasce, né? É um bem que é tratado, não é um bem renovado, né? Ele acaba, ele é finito. Então, se não tratar das nossas águas, se não tiver cuidado com as nossas águas, uma hora vai ficar todo mundo com sede, seco. Tem países já racionando água faz tempo. Nós é que somos um país privilegiado. Temos o privilégio de morar no Brasil e o Brasil ser um país com tanta água, né? Então, vamos lá. Saiba as vantagens e desvantagens de usar celular em sala de aula. Tem muitas vantagens de usar o celular conscientemente em sala de aula. Não para escutar música escondido, né? Mas para um trabalho, para uma pesquisa, tá? Tem professores que fazem campeonatos, né? Tem um professor lá na escola que ele trabalha com inglês, é uma maratona de questionamentos e as pessoas respondem no celular, tá? Então, é vantajoso o uso. Se souber usar, tem as vantagens. Mas vamos ler?
A nova geração de alunos digitais traz a necessidade de se avaliar melhor o uso do celular em sala de aula. O aparelho está cada vez mais presente no cotidiano dos alunos e é importante que os professores se adaptem à nova realidade, já que é possível utilizá-la a favor do aprendizado, tá vendo? A grande variedade de aplicativos e a mobilidade proporcionada pelo celular traz benefício quanto à sua utilização como recurso pedagógico para otimizar o ensino. Por outro lado, existem também algumas desvantagens, como a possibilidade de distração, que devem ser evitadas. O aluno coloca o celular escondidinho, põe um fone no ouvido, você pensa que ele está prestando atenção em você, ele está ouvindo música. Ouvir música ele ouve em casa, não precisa ir para a escola, né? Pode ficar em casa, né? Então, o celular na escola tem que ter utilidade pedagógica. Quais são as vantagens do uso do celular em sala de aula? As vantagens, então vamos lá? O celular oferece muitas vantagens que podem aprimorar o modelo de ensino tradicional e torná-lo mais adequado à transformação digital pela qual diversos setores estão passando. Veja a seguir quais são algumas delas. Delas quais? Vantagens. Vamos lá? A mobilidade é uma das principais vantagens do celular, já que eles podem ser levados sem dificuldade para qualquer lugar e utilizados para acessar o conteúdo escolar e tirar dúvidas a qualquer momento. O uso do celular em sala de aula permite a disponibilização de recursos interativos para os alunos, o que aumenta a motivação e, consequentemente, sua produtividade na escola. Os celulares não fazem praticamente nenhum barulho quando colocados no modo silencioso, o que colabora para que os alunos não percam o foco e a atenção. Para conseguir manter os alunos focados com o uso do celular em sala de aula, professores devem se dedicar a entender mais a possibilidade tecnológicas disponíveis e prepararem melhor as aulas para aproveitar todos os recursos. E aí temos desvantagens do celular. Vamos lá? Desvantagens do uso do celular em sala de aula são... uma das desvantagens do uso do celular na sala de aula é a estimulação do consumismo das crianças e adolescentes. Como assim estimular o consumismo? Cada um quer um celular melhor que o outro, né? Que é para mostrar, que é para aparecer. Então isso não é vantagem. Ou ficar olhando propaganda, né? E querer comprar o que não precisa também. Alguns alunos acabam utilizando o celular de forma indevida com entretenimento, em vez de aproveitá-lo como ferramenta de aprendizagem em sala de aula. É essa hora que coloca o fone no ouvido, coloca uma música e fica prestando atenção na música, ao invés de prestar atenção no que o professor está falando, ou no que é para ser pesquisado. Como você viu, o uso do celular em sala de aula pode ser visto como uma ferramenta de auxílio ao aprendizado e melhorar o ensino nas escolas. Porém, para que isso seja possível, é preciso que os professores estejam preparados para torná-lo útil nas salas, além de incentivar seus alunos a usá-lo de forma consciente, para que não se torne um problema. A gente até tenta, né? Mas tem uns que são muito teimosos. Então é melhor não levar. Quando leva, tem que levar com aquele objetivo, terminou, guarda. Desliga e guarda. Né? Após a leitura do texto, marque apenas as alternativas verdadeiras. Apenas as verdadeiras. Então vamos lá. O celular é uma ferramenta completa e não é preciso que os professores a tornem mais úteis nas aulas? Tá falando isso?
O celular oferece muitas vantagens que podem aprimorar o modelo de ensino tradicional e torná-lo mais adequado. Isso é bom? É assim que está lá no texto? A mobilidade é uma das desvantagens do celular. Falou disso lá? O uso do celular em sala de aula pode ser visto como uma ferramenta de auxílio ao aprendizado e melhorar o ensino nas escolas. Os celulares não fazem praticamente nenhum barulho quando colocados no modo silencioso, o que colabora para que os alunos percam o foco e a atenção. Para que os alunos percam o foco e a atenção, é disso que fala? Quando coloca ele no modo silencioso? Uma das desvantagens do uso do celular em sala de aula é a estimulação do consumismo nas crianças e adolescentes. Fala disso lá? Se fala, você pega aí. Número 5, crie uma frase sobre o uso consciente do celular em sala de aula. Ilustre. Então, você vai criar aqui uma frase. A professora, não tem como fazer, tem sim, você escreve aqui uma frase, vai lá e procura uma imagem do celular, sendo no modo que é criativo em sala de aula. Se você colocar lá na internet para pesquisar, você vai conseguir colocar assim, uso inteligente do celular nas escolas, eles vão mostrar, tem imagem a ufa aí. E aí você vai pegar ela lá, baixar, copiar e colar aqui, tá? Então você vai responder a sua atividade e até a nossa próxima aula de história, já que esse já é a terceira semana, né? Até a próxima aula, que é a semana 4 de história, na nossa próxima semana, tá? Que é a semana já que antecede a semana do Natal. Passando rápido, né? Mas por hoje é só, tá? Acaba aqui as aulas de quarta-feira. Tenha uma boa aula, bom estudo, faça sua tarefa e me mande. Eu estou te aguardando. Tchauzinho.